Bem-vindo ao podcast da Trade Market. E hoje com uma novidade. O podcast Trade Talks passa a ficar somente para a área de comunicação, para a iniciativa privada, onde as empresas contam seus casos, seus cases, o seu sucesso. E hoje começa o Ponto Político, o podcast que vai ficar unicamente para conversa, o bate-papo sobre a informação, sobre política e tudo o que acontece. E hoje eu não poderia deixar de ser, para essa estreia, um grande amigo de muitos e muitos tempos, que eu conheci em 1985, quando eu trabalhava em rádio. Ele era a figura mais desejada, porque as rádios naquela época tinham uma briga insana sobre meio ponto no Ibope, meio ponto para lá, meio ponto para cá. Era um ciúme do homem quando ele conversava com alguém. Conheci muito nessa época, é uma memória muito forte que eu tenho comigo. Bruno Lopes, ex-Bruno do Ibope, que até uns tempos atrás era Bruno do Ibope. Ele montou há muitos anos já o seu próprio instituto, vem participando de várias pesquisas, várias campanhas políticas, e é um prazer começar esse novo podcast com Bruno Lopes, do Instituto Souza Lopes. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Beto. É uma honra muito grande começar com você essa tua maratona agora com Ponto Político, né? E a importância da Trade e do Beto da Trade na área, no mercado, para as empresas e para o mundo político é muito grande. Então eu sei que teu público vai estar assistindo e ouvindo tudo que você trouxer aqui. Então para mim é um prazer ser o primeiro entrevistado. E eu quero colocar à tua disposição e dos teus ouvintes e espectadores a experiência que a gente tem, né? Desde 1976, já tem algum tempo. Não é pouco, né? Fazendo pesquisas de opinião pública, fazendo pesquisa de audiência eleitoral, pesquisa política, pesquisa de mercado. E a partir de 89, como psicólogo, ouvindo individualmente o que cada pessoa tem de suas preferências, gostos, medos, traumas, né? Então, juntando essa experiência de ouvir a opinião das pessoas em conjunto na população e ouvir um indivíduo no consultório que traz todo um conteúdo próprio, a gente pode juntar essas duas informações e entender como que cada ser humano faz as suas escolhas. Quando ele dá a sua opinião, o que está por trás da formação dessa opinião, e quando ele toma decisões, o que está por trás das suas decisões. E a gente tem colocado no mercado essa experiência para ajudar não só na área empresarial, como na área política. Então, para mim, colocar isso à tua disposição é muito prazer. Bruno, em campanha política é muito importante saber quem está em primeiro, quem está em segundo, qual a rejeição, o apoio do governador, o apoio do prefeito, o apoio do presidente. Isso é muito importante saber que eu estou com 1 ponto a mais, 2 pontos a mais, 10, disparei, não sei o que lá. Mas a pesquisa serve para muitas outras coisas. Há um conjunto de informações, de sentimentos que a gente tem, de desejos, né? Que é importante para preparar a campanha, né? Você entender, o candidato X tem esse perfil, mas a população quer alguma coisa assim, deseja alguma coisa assim. Me fale um pouco sobre isso daqui. Como é que o eleitor... existem 2 tipos de pesquisas, os políticos mais experimentados já conhecem, mas tem alguns ainda não. 2 tipos de pesquisa, a qualitativa e a quantitativa. O que eu levanto de informações diferentes entre uma e outra? Boa pergunta, porque ainda tem muita gente que não conhece o potencial desses 2 trabalhos. Não existe um melhor que o outro, a qualitativa melhor que a quant, ou a quantitativa melhor que a qual. Elas se complementam. Cada uma tem um objetivo e levanta uma informação diferente, né? Enquanto que desde 1945 o Ibope media a audiência de rádio, começou medindo a audiência de rádio, depois quando entrou a TV no mercado, a audiência de televisão e as pesquisas eleitorais. Fazia a pesquisa que faz até hoje, perguntando o que você faria se a eleição fosse hoje, ou seja, neste momento. Ou que rádio você está ouvindo agora, que emissora de TV você está assistindo agora. Que mede essa pesquisa, que é a quantitativa, mede o que as pessoas estão pensando ou fazendo neste exato momento. O conhecimento da área da psicologia desenvolveu, já para o final dos anos 80, um outro projeto de pesquisa que foi se consolidando, que é a qualitativa, que ao invés de levantar
em termos numéricos, quantos pensam da forma A ou B, a qualitativa vai interferir numa profundidade maior, para entender o que formou a opinião dessa pessoa, quais são os valores, as opiniões que chegaram até essa pessoa e informações para construir a decisão que ela tomou hoje. E isso é uma informação muito importante, que permite você, entendendo como é que a opinião de hoje foi formada, você entender como eu posso mudar essa opinião. Então, a qualitativa te dá um potencial de futuro, de trabalhar a informação e um resultado no futuro. Ou seja, hoje eu sei, na quantitativa, que candidato tal tem 45 pontos e o outro tem 39. Tá. Então, dá a sensação de que este está ganhando e o outro está perdendo. Isso é hoje. Só que a eleição vai acontecer em outubro do ano que vem. É um ano. Então, essas pessoas não vão mudar. Claro que é possível mudar. Então, a quantitativa, ela mede só o momento. E não há um compromisso da pessoa que responde, do entrevistado, com o que ela está respondendo agora. Ela não tem um compromisso ou uma dificuldade qualquer de mudar de opinião. Opinião é uma coisa muito fluida, né? A opinião, ela é realmente resultado das informações, do conhecimento que eu tenho até agora. Então, se eu disser para você agora, nesse instante, olha, eu gosto muito do clima do Canadá. Eu estou falando da minha experiência, a última experiência. Agora, se eu descubro hoje, à noite, eu vejo lá que o desmatamento da Amazônia mudou o clima no Canadá e agora está assim, eu vou repensar aquela minha opinião e pode ser que eu mude amanhã. Então, a eleição é a mesma coisa, quando nós falamos no mundo político, né? O entrevistado que disse hoje que vota no candidato A, ele pode ter uma informação hoje à noite no noticiário, conversando com alguém, ou ele vê, e faz com que ele mude de opinião. E amanhã, se você fizer novamente a pesquisa, o resultado pode estar diferente. Então, a quantitativa, ela diz, hoje as pessoas pensam assim, e ponto. A qualitativa não, vai identificar o que fez com que as pessoas pensassem, respondessem assim, e o que pode fazer com que elas mudem de opinião. O que pode fazer com que eu consolide, amplie, ou que eu mude o que essa pessoa está pensando ou escolhendo, né? Eu posso entender que fatores estão por trás, como você falou, do desejo. Então, se hoje eu tenho dois candidatos, o candidato A e o candidato B, e eu pergunto para a pessoa, em qual dos dois você votaria? Ela está no meio de uma escolha. Então, ela escolhe em cima dessa opção. Não quer dizer que seria o desejo dela. Então, se eu aprofundo isso e pergunto qual seria o candidato ideal para você, o que você espera de um político, o que você espera que ele faça quando estiver eleito, quais os critérios que você leva em consideração? É a vida passada do candidato, é a experiência dele, é a vida pessoal, é o sexo, o gênero do candidato, que fatores formam a sua escolha hoje? E eu posso entender o desejo dele e chegar o mais próximo possível desse desejo. E aí sim, ele pode mudar a meu favor, se eu for um candidato, se eu for um empresário que está financiando uma campanha, se eu for alguém que está cuidando do marketing da campanha. Então, opinião é o resultado de um conjunto de fatores que formam o cenário deste momento, cruzado com a história de vida da pessoa, as experiências que ela teve. Essa opinião, se eu tiver várias pesquisas quantitativas, eu posso até traçar uma tendência e dizer assim, olha, segundo as últimas pesquisas, a tendência é que no ano que vem, em outubro, o resultado seja esse. Ponto. Agora, o que faz com que as pessoas estão pensando dessa forma hoje e o que pode mudar é o desejo. Por isso, muitas eleições mudam o resultado na véspera, na última semana. E as pessoas não entendem. Como assim? As pesquisas são todas erradas? Não tinham identificado? Não, é porque na última semana as pessoas repensam, elas vão ter muito mais, volume maior de informação e elas podem sim fazer mudança. Então, para o candidato e aquele que está fazendo a sua campanha, hoje, aquelas pessoas mais informadas sabem que o eleitor que vai mudar a eleição, ou essa eleição, não é o eleitor do candidato A ou B. São aqueles que optam pelo A ou pelo B porque não tem nenhuma opção do jeito que ele gostaria. Então, quer dizer que o que ele está respondendo é, dentro de uma escolha, qual das duas?
Mas se eu perguntar qual é o seu desejo, o que você sente, o que te faria mais feliz, deixasse mais seguro, eu posso entender que uma terceira opção, um outro candidato, ou eu apresentar para um dos dois candidatos características que falem mais com o desejo dele, eu posso fazer com que essas pessoas mudem e se identifiquem mais com essa nova opção ou proposta. Podemos dizer que entre opinião, tendência e desejo, o desejo é mais forte para alterar uma eleição? Para qualquer coisa. Qualquer coisa que você imaginar, existe dentro de cada um de nós um conjunto de sentimentos, de emoções que estão vinculados a fatos e experiências anteriores. Podem ser positivos ou traumas negativos. E isso tudo está no inconsciente, não passa no nosso racional. Então as pessoas não falam sobre isso no dia a dia. Então quando ela responde um impacto à pergunta qual você votaria, ou qual restaurante é melhor, ou qual a marca de produto você prefere, ele fala o que está na memória, no racional, no cognitivo. Quando eu procuro ouvir essa pessoa e ela pode botar para fora, se conectar com o seu sentimento e o seu desejo, pode ser que eu encontre possibilidades muito diferentes do que ela está falando agora. Ela simplesmente não está tendo a oportunidade de se conectar com o seu sentimento e dizer o que ela sente. Mas a decisão final vai estar sempre ligada a esse sentimento, tá? Seja na escolha de qualquer coisa que você vai fazer. Você tem lá, a mãe diz para a filha, olha, você quer casar com o Beto, mas o João é tão melhor, ele é mais inteligente, está mais bem empregado, tem alguma coisa na filha dela faz com que ela prefira aquele, tá? Algo interno, não tem explicação para isso. Por isso que tem gente que casa e não sabe explicar depois. Você vê o casal vindo assim, cara, essa mulher não tem nada a ver com aquele cara, como é que pode? Ninguém explica emoção. Emoção é algo que brota de dentro, sem uma explicação, não passa pelo racional. Ela vem do inconsciente, é incontrolável, ela sai. Você pode, fazendo todos esses cursos que tem por aí de inteligência emocional, você pode aprender a dar um tempinho, segurar a tua emoção e botar ela para fora de uma forma mais adequada, né? Senão, a gente estaria matando todo mundo na rua com raiva. Então, a gente dá um tempinho, respira fundo e fala educadamente, né? Então, isso que faz a diferença entre sentir, pensar e agir. Pensar e agir é racional. É um conjunto de informações que faz com que eu falo. Mas o que está por trás disso é o que eu sinto, é a emoção. E isso a quantitativa não identifica. Verdade. Nós trabalhamos juntos em algumas campanhas do Ricardo Barros, que ele é obcecado por pesquisa, né? As qualitativas dele é todo o programa, né? E ali a gente percebia muita coisa. E o que faz para quem, veja se eu estou certo, para quem está comandando, coordenando uma campanha, entendendo a qualitativa, você entendendo, às vezes teu candidato não tem esse desejo, não tem a perfeição que os caras querem. O atributo que ele... O atributo que o eleitor quer. Mas se você tem um tempo com antecedência de campanha, porque a campanha muda muitas coisas. Exatamente. Os próprios candidatos às vezes escorregam no tomate, ou quando escorregam você faz ele escorregar, alguma coisa assim. Isso. Você entendendo esse desejo, você pode construir um candidato, que não vai mudar o candidato de um jeito totalmente, mas mostrar um pouquinho que ele pode ser a resposta dos desejos, do anseio desse eleitor. O que você está falando é muito importante, né? Conhecimento é algo que pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Então, o candidato e a sua campanha que descobre, entende o que o eleitor quer ou o que ele não quer, pode usar essa informação para favorecer o seu candidato ou para destruir o outro. É verdade. Então, ter essa informação é fundamental. Você não tem o que fazer para melhorar a imagem do teu candidato, mas você tem como destruir o outro. Então, às vezes, isso é fundamental num processo eleitoral ao final da campanha. 2, 3 pontos percentuais de intenção de voto podem ser mudadas em cima desse fator. Então, a cada mês da campanha, e quando chega no final, cada semana, cada dia, cada programa eleitoral, cada debate, é importante entender o que aquilo que foi dito ou apresentado mexeu com o emocional do eleitor que está assistindo, que está vendo. Mexeu com as certezas, com as convicções e com o desejo dele. E aí você vai ajustando o seu discurso, a sua informação sobre o seu candidato em cima
desses resultados que você está ouvindo a pessoa conversando e falando sobre aquilo. Então, essa informação era mais importante, muito mais importante do que os percentuais divulgados na televisão. Concordo. Eu acho que a qualitativa, desculpa, é muito rica para quem está trabalhando no marketing, né? Cara, você pega opções, vou estar numa campanha de Senado que a gente fez, que o candidato tinha uma proposta que na qualitativa os caras não deram nem bola, não queriam nem saber disso daí. E num bate-papo, saiu, mas que era a lei do tapa. Pô, mas eu não quero espancar meu filho, mas se eu não puder dar um tapa no meu filho, mas a reação do povo é de levantar da cadeira e ficar indignado. Falei, isso daí é importante. Vamos ser contra essa lei do tapa, né? Que não podia, ia dar prisão pro pai que desse um tapinha. Falou, ninguém quer espancar um filho. Mas você dá um tapinha, uma coisa assim. E foi uma das coisas que pegou. E a grande proposta que o candidato achava que ia ser o cartão de saúde, as pessoas não estavam ligadas. Eu não quero cartão, eu quero médico no posto. Era isso. Tem um case muito interessante, que já tem há algum tempo, que aconteceu numa eleição para governador, em que um candidato vinha muito bem na frente, nas quantitativas, e num determinado momento, um membro da sua família sofreu um acidente de trânsito, né? E nesse acidente de trânsito, ele foi apontado como causador do acidente e teve vítimas fatais. E a mídia e o candidato oposto enfatizaram muito, né? Olha, parente, não sei o quê e tal, como é que pode? E aí os índices de intenção de voto nesse candidato foram caindo e o outro foi subindo. E aí nós identificamos na qualitativa que o que estava sendo dito pelo candidato é que, no meio da noite, quando soube do acidente, o candidato saiu de casa de madrugada, foi lá acolher o seu parente, dizer assim, então, como que pode um governador apoiar uma situação dessa? E aí ficou fácil de entender por que as pessoas estavam deixando de votar nele. Um candidato, um governador, apoiar alguém que promoveu um acidente com mortes. E aí nós aprofundamos o estudo com a qualitativa e provocamos na conversa. E aí surgiu uma informação, quando foi dito assim, vocês realmente acham que ele errou no meio da madrugada, ir até lá e apoiar seu parente. Se fosse você, no meio da madrugada, seu sobrinho liga para você, diz, tio, aconteceu um acidente e eu não sei o que fazer da vida. Você iria? Dá um nó. O silêncio deu a resposta. Então foi simplesmente mostrar. Ali foi um ato humano, não era o político que estava ali. Isso não interfere na competência, na capacidade de honestidade dessa pessoa. Qualquer um tomaria essa atitude. Ou não. Isso virou edição de voto. Eu estava nessa campanha. Então, quando começou o grupo, a discussão em grupo da pesquisa, então o comentário era, e agora não tenho o que fazer? Aí no final do grupo, eu pude olhar para ele e dizer assim, passa o terno da posse. Uhum. E ele ganhou a lição. Há uns meses atrás, acho que no começo do ano, a gente sentou aqui conversando, pena que não tinha podcast ainda, senão eu já tinha falado, mas você me disse, né, que a tendência de várias cidades que eu estava pesquisando era que não querem mudança, estamos cansados, foi muito polarizada a briga do governo federal, as pessoas não querem. Essa tendência se mantém, mudou, como é que é? Veja, tendência é como a gente estava conversando nisso, é uma probabilidade de um fato futuro baseado nas informações que eu tenho hoje, né? Então, a tendência hoje para a maioria das pessoas é não querer correr riscos, não querer grandes mudanças. Então, nas últimas eleições, os eleitores optaram pela grande mudança, né? Na primeira eleição do Lula, o que elegeu o Lula foi o desejo de mudar da direita, daquela administração da direita, passar para a esquerda.
Aí ele passou 3 eleições anteriores, o desejo de mudar era grande, mas o medo do radicalismo do PT era maior ainda. Então, na última eleição em que o Lula foi candidato, que ele ganhou, ele virou a eleição mostrando uma outra imagem, Lulinha, paz e amor, onde ele mostrava que as pessoas podiam confiar que o governo dele não ia ser um governo terrível como estavam apontando, porque ele tinha um lado dele competente, humano, e aí as pessoas começaram eu tenho medo da mudança, mas a esperança é maior do que o medo. Esperança venceu o medo, era o grande. O slogan do Lula depois de eleito foi: a esperança venceu o medo. Então, o desejo de mudança, muitas vezes, ele está colocado para as pessoas. E o medo vem junto. Tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que é pela primeira vez, causa na gente uma estranheza, um medo, uma reação. Então, as pessoas hoje, depois das últimas eleições, elas estão com muito medo de, novamente, arriscar. É a bancada bala, é isso, é aquilo. Essa é uma tendência nacional. Porém, tem alguns municípios, como a eleição é municipal, e no município as pessoas estão mais próximas do prefeito, estão mais próximas daquele que governa, são vizinhos, parentes e amigos. Existe uma facilidade maior de conhecer a fundo aquela pessoa que está concorrendo. Então, em algumas cidades, as pessoas, mesmo estando felizes com a administração atual, por algum motivo, aquilo ali já não está mais trazendo nenhuma possibilidade de melhoria, nenhum ganho muito acentuado, continuar com aquilo. Então, as pessoas dizem, especificamente, pontualmente, em alguns municípios, que, olha, neste momento, eu até arriscaria em alguém diferente, alguém novo, só para fazer uma mudança do que está aqui e a gente já está cansado disso ou não está tão bom. Ou o partido já está dominando o município há muito tempo, acho que está na hora de ver uma outra possibilidade. Então, pontualmente, em alguns lugares você vai perceber que o desejo de mudar é mais forte do que o medo da mudança. Mas, a nível nacional, ainda esse receio de uma mudança radical para um novo que não é conhecido, ele está sendo uma tendência maior. Para encerrar, como o eleitor define o seu candidato? O eleitor não define, na realidade, porque Como assim? não é colocado para ele a possibilidade de escolher alguém. É colocado para ele a possibilidade de escolher entre A, B ou C. Então ele não define o seu candidato. Ele olha para aqueles e se não tiver um que ele realmente se identifique totalmente, ele vai escolhendo pelo menos pior, aquele que a mídia mostra como possível ganhador, aquele que a campanha vai mostrando para ele algum fator em que ele se pegue. Então, a decisão do eleitor, ela vai passando por algumas etapas, né? No início, quando as pesquisas apontam, que eu gostaria que o candidato fizesse isso, eu gostaria que o político eleito construísse isso, fizesse. Então, ele vai falando do desejo dele. E depois ele vai conhecendo o cenário eleitoral, ou seja, quais são as opções, e ele vai tentando identificar. Por isso que é importante entender, durante a campanha, que tem um grupo de eleitores que já desde o início tem uma escolha definida por uma identidade pessoal, porque é parente, principalmente no município, ele sobre o prefeito é parente, é amigo, deve algum favor, é alguém que de alguma forma tem um vínculo com ele, então ele não vai mudar, aconteça o que acontecer, tá? Tem o outro tipo de eleitor, o outro grupo de eleitores, que não conhece bem nenhum desses candidatos, mas pelo que apresentou até agora, ele diz assim, olha, até o momento eu escolheria esse, mas eu ainda espero até o final da campanha ouvir informações, saber das propostas, e pode ser que eu mude. E tem aquele outro que não gostou de nenhuma das opções e ele vai postergando a decisão dele até a véspera da eleição, esperando mais informação. Na maioria das vezes, a decisão da eleição está na mão desse eleitor. Porque como ele não tem ninguém com quem ele se identifique, aquilo que apresentarem para ele como mais parecido do que se identifica com ele, essa importância de saber o desejo, ele tem a tendência de escolher na última hora só porque tem que escolher algum. Que é o famoso indecisos, né? Onde você pode já ter os votos
O indeciso está O cara que está ali, ó, quem me apresenta uma O proposta? indeciso, o que ele está dizendo? Não gostei de nenhum desses. É. Então, como não tem outra opção, eu vou esperar para ver o que eu faço. Então, nesse, você pode mudar uma escolha na quantitativa. Na quantitativa tem duas informações que as pessoas não percebem, mas que são muito importantes. É a pergunta que é publicada normalmente, que apresenta para o eleitor, entre esses candidatos, qual que você escolheria? Então ele vai lá, mamãe mandou eu escolher esse daqui. Aí sai o resultado lá. Um candidato tem 30, tem 8, tem 28, tem 26, isso é uma coisa. Ele foi obrigado a escolher. Mas tem uma pergunta anterior a essa, que normalmente não é divulgada, que é assim, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Com frequência, o índice de resposta, sem as pessoas saberem quem são o candidato, e ela tem liberdade, com frequência, essa pergunta vai até o final da eleição com mais de 50% de pessoas que não apontam o candidato. Ou seja, ela não sabe ainda, ela não tem identificação, não tem uma escolha, a emoção dela não se identificou com ninguém. Não tem um voto consolidado. Ele vai fazer a sua decisão final lá na véspera da eleição, em função das informações que chegarem até ele, que vão construir a opinião dele naquele momento da eleição. Então isso pode ir mudando a cada mês, a cada pesquisa feita. Isso que justifica, muitas vezes, como eu disse no início, um candidato que aparece segundo, terceiro, quase sem chance, nos últimos dias, crescer e até ganhar a eleição. Para o eleitor que está em casa, dá a sensação que todas as pesquisas anteriores estavam erradas, porque não mostravam ele com chance. Não é. É que as pesquisas montavam uma escolha, uma opinião que mudou em função de novas informações. Acho que foi mais ou menos o que aconteceu em Londrina na primeira eleição do Marcelo Bellinati, que disputava com a Márcia Lopes do PT, e havia uma movimentação do PT ali, os escândalos do PT que não queriam, mas eles também não acreditavam muito no Marcelo Bellinati, que mal conheciam, associava ao tio dele, e aí o PT e tal, e apareceu um cara que quase nem é candidato a prefeito, na última hora entrou, que é o Alexandre Kiref, e veio, que representava o empresário, que não tinha ligação política, Exato. O antipolítico, não sei lá, e como a movimentação estava nos dois, foi vindo, veio crescendo, e levou. O que você disse agora é muito interessante, porque é um aspecto pouco olhado pela população, mas os marqueteiros e os políticos sabem que para entender a tendência do eleitor, às vezes é mais importante do que olhar quantos votos cada um tem, é entender qual o tamanho da rejeição do candidato. Porque às vezes o eleitor diz assim, olha, eu não sei em quem votar, mas esse eu sei que eu não voto. Esse eu não voto de jeito nenhum. Então, se essa rejeição for muito grande, o potencial de crescimento dele está limitado. Então, tem muitos municípios aqui, a nível nacional, o resultado de uma eleição municipal não é divulgado. É divulgado só no lugar onde ela aconteceu. Mas é muito frequente, acontece muito, viradas de eleição no final, em função disso, de informações que chegam rapidamente ao eleitor, fazem que ele repense tudo que ele acreditava que pensava. Ok, e estamos chegando ao final de mais um podcast do Ponto Político, e com o meu amigo Bruno. Bruno, deixo para você encerrar esse nosso primeiro podcast do Ponto Político, as suas considerações. Bom, primeiro eu te agradecer a todos os seus espectadores que estão assistindo, com certeza, por você, né? E também dizer a importância que é a gente poder estar divulgando essas informações para o maior número de pessoas possíveis, né? Trazendo esclarecimento, informação e possibilidades para todos que precisam desse tipo de trabalho, tá? Okay. Muito obrigado a você, parabéns por essa migração do trade para o ponto, que você está dando duas opções para o interesse de grupos diferentes. Parabéns pela iniciativa. E com essa aula de uma visão um pouco diferente da pesquisa, né? Não numeral, mas de conceito, de vontade, de desejo. Foi uma aula que o Bruno disse, isso é uma grande verdade. Os políticos que querem, que vão agora para o ano que vem uma disputa, isso é muito importante, trabalhar cedo com
o espírito das pessoas, com o desejo das pessoas. Tá? Muito obrigado, Bruno. Estamos encerrando aqui mais um Ponto Político, o podcast da Trade Marketing. Obrigado.